Olá, realeza! Tudo bem com você? Espero muito que sim. Neste vídeo eu quero mostrar pra você tudo o que eu já li de janeiro a junho desse ano. Fiz um apanhado aí das minhas leituras nesse primeiro semestre e quero mostrar pra vocês quais foram os livros lidos, se eu bati alguma das minhas metas. Então você já aproveita aí para pegar o seu bloquinho de notas ou aquele papelzinho, aquela sua agenda, para anotar algumas dicas, porque tem muita leitura boa, viu? Fala, realeza, como você está? Espero que esteja muito bem, bem de verdade. Meu nome é Thaís Oliveira, eu sou do blog Princesas Adoradoras e se você já me acompanha por aqui, sabe que eu gosto muito de ler, né? Esse canal tá sempre cheio de vídeos sobre livros, porque realmente é uma das minhas paixões, vocês percebem aqui claramente. Gosto muito e é uma das minhas ferramentas favoritas, sabe, na minha vida com Deus. Eu aprendo muito com os livros sempre agregam muito na minha formação quanto pessoa, na minha identidade e também na minha vida espiritual. Eu gosto muito de utilizá-los para aprender mais sobre Deus, para me desenvolver, para descobrir as minhas capacidades, meu dom, meu talento, enfim. Então, é realmente uma coisa que está muito presente na minha vida, uma coisa que eu uso muito e que sempre aparece por aqui por isso, porque realmente é algo real aqui na vida desta Thaís que vos fala. Mas enfim, neste vídeo eu quero mostrar para vocês quais foram as leituras que eu já fiz desde o início do ano, né? Vou pontuar aqui quais foram, comentar um pouquinho delas e também falar se eu já bati alguma das minhas metas ou não. No início do ano eu postei um vídeo aqui no canal com um desafio lá do aplicativo The Penguin, onde eu selecionei 13 livros que eu queria ler esse ano. Se você ainda não conferiu esse vídeo, vou deixar ele linkado aqui nos cards, sempre esqueça a direção certa. Enfim, então eu vou mostrar pra vocês se eu cumpri alguma coisa daquele desafio lá também ou não. Como eu já comentei pra vocês, eu sou a louca da lista, né? Eu monto a minha TBR de leitura, né, os livros que eu quero ler, mas essa lista sempre ela é mexida e remexida. Geralmente ela cresce muito mais. Alguns livros eu acabo esquecendo de ler, outros entram na frente daqueles que eu já tinha traçado e é muito difícil eu terminar uma dessas listas no final do ano, né? Então, mas eu sempre leio muito, exatamente porque eu acabo comprando outros livros, acabo entrando na frente, na vez, eu não respeito a ordem da fila, a verdade é essa. Mas mesmo assim, eu sempre gosto de ter essas listinhas para me guiar e para eu saber o que eu quero ler. Então eu vou comentar um pouquinho para vocês como andam essas listinhas também. Então não me abandone se você gosta de conversar sobre livros e gosta de pegar indicações, fica aqui comigo para você saber como que andam as minhas leituras. Bom, vamos lá. Eu fiz um apanhado aqui, uma listinha com tudo o que eu li. E os primeiros livros que eu vou mostrar pra vocês, que eu vou falar pra vocês, são os livros cristãos que eu li esse ano, tá bom? Eu não separei os livros aqui pra ir mostrando pra vocês, então eu vou deixar sempre uma fotinha aqui do lado, porque dos 16 livros que eu já li esse ano, 13 foram e-books. A maioria foram e-books. Eu li 3 livros físicos, um deles não tá aqui, tá com a minha mãe, que ela tá lendo agora. Um tá até aqui na minha estante, então como são muito poucos, eu nem vou mostrar eles pra vocês, porque eu já mostrei também lá no IG do Princesas Adoradoras, enfim. Então vou deixar a capinha aqui do lado pra vocês irem conferindo, tá bom? Mas é isso, vamos a essa lista pro vídeo não ficar grande demais. O primeiro livro que eu li foi o Virtuosa, da Nancy Wilson. Nesse livro, ela descreve, né, a característica da virtude e ela mostra pra gente várias coisas que são virtuosas, várias características que são virtuosas. Não só a virtude em si mesma, mas várias coisas que nós podemos fazer e que nos fazem ser mulheres virtuosas, sabe? Esse não é um livro longo, é um livro bem curtinho. Na verdade, um dos defeitos do livro pra mim, que eu achei, uma das críticas que eu tenho pra fazer, é que ela fala de forma muito breve, sabe? Muito rapidinha de cada virtude. Ela não se debruça muito sobre elas. Mas ainda assim dá para extrair muita informação bacana, muita reflexão interessante, muita coisa para a gente aplicar na nossa vida como mulheres, como filhas do Senhor. E ela faz um apanhado dessas virtudes, sempre com um olhar bíblico, mostrando pra gente passagens bíblicas e tudo mais, sabe? É bem montadinho, direitinho. A minha única crítica é que realmente o livro acaba sendo muito breve. E eu também tenho algumas críticas à questão de como ela trabalha a questão da mulher, né? Ela foca muito no papel da mulher só como esposa e dona de casa. E acaba esquecendo, assim, só como mãe, sabe? Ela acaba se esquecendo de outras áreas da vida social, do reino, né, que a mulher também pode atuar de maneira virtuosa. Mas mesmo assim eu recomendo a leitura, dá para aprender muita coisa bacana e é uma leitura super rapidinha. O segundo livro que eu li esse ano foi O Ego Transformado, do Timothy Keller. Eu já falei muito desse livro por aqui e, gente, por que eu não fiz essa leitura antes? Eu fiquei apaixonada por esse livro.
Nesse livro, o Timothy realmente reflete sobre o ego, né? Sobre o nosso orgulho, sobre a nossa autoimagem, sobre um pouco sobre a nossa identidade. E ele demonstra como que nós somos muito apegados ao ego e ao orgulho. E ele nos traz uma proposta bíblica de como vencer essas questões e de como ter uma identidade saudável, firmada no Senhor, em que a gente não venha se preocupar com o orgulho ou com o ego elevado demais. Ele traz uma proposta através da vida de Paulo de como nós devemos nos portar diante dessas questões de identidade, de autoestima, né? De visão sobre nós mesmos e também sobre como o mundo nos vê, enfim. É uma leitura super rapidinha, o livro só tem 40 páginas, 40 e poucas páginas. Você lê assim, ó, numa sentada só. Mas, gente, quanto conteúdo tem nessas 40 e poucas páginas, quantas lições preciosas. É um livro que, sem dúvida, eu acho que eu nunca vou esquecer, porque eu realmente extraí muita coisa bacana. E eu vou usar esse livro para falar milhares de coisas, muitas vezes mais. Nos livros que eu tô escrevendo aí, ele já entrou e com certeza ele vai entrar mais vezes, porque eu realmente aprendi muita coisa bacana nesse livro. O próximo livro foi Manso e Humilde, e nesse livro o autor fala pra gente sobre o coração de Jesus, que é manso e humilde. Ele descreve brilhantemente como que é de verdade o coração de Jesus, como que Jesus se portava através desse coração, né? Como humano, enquanto ele esteve nessa terra, e como que esse coração continua manso e humilde hoje, vivendo lá no céu, ao lado do Senhor. É um livro lindíssimo, que traz muitas lições preciosas e que realmente precisa fazer parte da lista de leitura de todo cristão, porque esse livro é sensacional. O próximo livro lido foi As Histórias que Contamos, do Mike Cosper. Esse livro é brilhante também. Nesse livro, ele mostra pra gente como que as histórias famosas do cinema, da literatura, né, como Harry Potter e tantos outros filmes famosos ou séries famosas, trazem em si elementos do cristianismo, elementos da história de redenção. Como que as histórias lá de Adão e Eva, né, da queda do homem ou da salvação em Jesus estão presentes nessas histórias que muitas vezes são seculares e banais, né? Como que a ideia de um salvador, de um messias, de um resgatador estão presentes em algumas histórias. E aí ele vai mostrando, ele reflete, analisa vários filmes, várias séries, como Harry Potter, como aquela série do Dexter e tantas outras coisas icônicas aí da nossa cultura, e ele mostra como que os elementos cristãos estão presentes. Essas obras não são evangelísticas, né? Elas não têm cunho de evangelizar pessoas, mas como que mesmo sem a pretensão do autor em trazer algo em referência ao evangelho, o evangelho pode ser encontrado lá. Ou a ausência dele, porque o homem caiu, de fato está vivendo em pecado, ou simplesmente o desejo de ter alguém para salvar a humanidade. Enfim, é uma obra brilhante que faz você ficar assim, meu Deus, como que eu nunca reparei nisso antes? Ou, meu Deus, cara, você acaba, às vezes, desenvolvendo um novo olhar sobre determinado filme, determinada série, determinado livro, enfim. Mas é um livro muito interessante e muito bacana. Então, se você gosta de livros, filmes, séries, dessa cultura contemporânea e pop, e gosta de associar isso com o cristianismo, né, e gosta de tirar lições, eu recomendo muito a leitura desse livro para você, porque vale a pena conferir demais. Outro livro lido esse ano foi o livro Enquanto Isso, da Fernanda Witwicky. Eu sempre erro o sobrenome dela, não sei se eu falei certo de novo. De fato, você não falou. É Witwicky, Thaís. Tem resenha desse livro aqui no canal. É um livro que fala sobre esperar em Deus, sobre o processo da espera e o que a gente deve aprender e levar em consideração enquanto está esperando. É um livro maravilhoso também, curtinho, você lê rapidinho, ou ouve rapidinho, né? Eu escutei ele pelo aplicativo da The Penguin, escutei muito rapidinho, mas me trouxe lições preciosas. E eu compartilhei todas essas lições no vídeo que tem aqui no canal, que eu vou deixar aqui nos cards para você conferir depois, se você ainda não conferiu, tá bom? Outro livro que conquistou um lugar bem especial aqui no meu coração foi o livro Um Coração Igual ao de Jesus, do Max Lucado. Nesse livro, ele reflete sobre como era o coração de Jesus, analisando o coração de Jesus através de atitudes que ele teve, decisões que ele tomou. É um livro super levinho, super facinho de ler, né? Você lê também rapidinho, porque ele tem 80 e poucas páginas, é bem curtinho, mas quantas lições bacanas tem, gente. É um livro assim que eu recomendo para todo mundo ler. O Max Lucado tem um jeito especial de escrever, né? Se você já leu alguma coisa do Max, vocês sabem como que ele escreve com tanta leveza e como que ele tem uma maestria para
nos levar pelas histórias bíblicas, né? Parece que você não está simplesmente ali lendo, mas é como se você estivesse num livro de ficção ou mesmo você estivesse viajando no tempo, né? Ele consegue nos transportar para aquele momento da história com muita sutileza, com muita delicadeza. Eu gosto muito dos livros dele por isso. E com esse livro não foi diferente. Tem uma resenha dele especial lá no nosso Instagram. Então, se você ainda não nos segue lá no Instagram, nos siga e você pode conferir lá na nossa guia de resenhas, tá bom? Um outro livro muito legal que eu li esse ano foi o Deixe-me Apresentar Você, da Thalita Pereira. A pastora Thalita é uma querida, eu gosto muito de ouvir as pregações dela e fiquei muito feliz de ler esse livro, porque enquanto eu lia, parecia que eu estava ouvindo ela falar, sabe? As risadas, os trejeitos dela, o sotaque dela, tudo ali no livro. É incrível como que a identidade dela está ali naquele livro. Eu achei isso sensacional. E nesse livro ela discorre justamente sobre a nossa identidade, né? Sobre como nós devemos desenvolver uma identidade de filhas, uma identidade segundo aquilo que o Senhor tem para nós e sobre como Ele nos vê. Essa é uma temática que eu estudo muito, que eu me debruço muito, que eu gosto, né, de estudar. Então o livro veio de encontro a muita coisa que eu já sabia, mas trouxe algumas informações novas também muito interessantes. Também é um livro super fácil de ler, que você lê muito rapidinho e que tem muita coisa bacana e essencial para a gente aplicar no nosso dia a dia. Então, se você está precisando desenvolver a sua identidade, se você está precisando se enxergar como Deus te vê, eu recomendo muito essa leitura. Outro livro lido e favoritado foi o livro As Boas Novas em Ruth, Redenção nos Campos de Boaz, do pastor Emílio Garofalo Neto. Eu já falei desse livro aqui quando eu fazia o Study Bible do livro de Ruth, né? Nós estudamos o livro de Ruth. E como que esse livro do Emílio foi essencial para me dar uma nova visão sobre o livro de Ruth, sabe? Embora ele não seja um livro de comentário bíblico, o Emílio faz uma análise super interessante do livro de Ruth, fazendo associações com a nossa vida no tempo presente. O mais legal é isso, né? Ele não só analisa o texto bíblico, não só nos mostra o que o texto bíblico traz, o que ele queria dizer, como que ele foi escrito e por quê, mas ele também consegue fazer lindas e maravilhosas associações com o presente, trazendo para nós lições muito práticas, né? Mostrando como que o livro de Ruth é atual e tem lições que a gente pode e deve aplicar na nossa vida hoje. Eu recomendo muito a leitura. É um livro fácil de ler, a linguagem do Emílio é sensacional. Ele consegue mesclar teologia com literatura, com coisas da nossa cultura contemporânea, né? Com uma linguagem fácil, né? De muito fácil acesso, muito acessível. E também com um humor sensacional. O Emílio é uma pessoa maravilhosa. Eu não conheço ele pessoalmente, mas pelos livros fico com vontade de conhecer. Uma das minhas melhores leituras desse ano, com certeza. Outra leitura que eu fiz esse ano foi o livro Paternidade Bem Resolvida, do Fabiano Ribeiro. Esse é um livro muito interessante que nos faz refletir sobre a nossa relação com Deus e também com os nossos pais terrenos. E se você teve uma relação difícil com seu pai ou com sua mãe, esse livro nos faz refletir sobre a importância de restaurar esse laço. Eu também tive alguns desafios nessa área. Se você já leu alguns dos meus livros, você sabe um pouco mais sobre isso. E, enfim, esse livro foi muito interessante para eu pensar algumas coisas, algumas posturas minhas e também lidar com algumas dores que eu tenho nessa área também. Então, se você teve ou tem um relacionamento difícil com o seu pai terreno ou mesmo com Deus, você tem dificuldade de ver o Senhor como seu pai, sabe? Eu recomendo muito essa leitura. É sensacional. O autor teve uma experiência muito forte nisso também. Ele teve problemas com o pai dele, sofreu abandono, rejeição da parte do pai, e isso afetou a vida dele com Deus. E ele mostra como que a gente deve permitir que Deus nos cure dessas coisas, desses traumas, para que a gente não mude a nossa forma de ver a Deus, né? A gente precisa ver o Senhor como o nosso pai. Ele é o nosso pai. E muitas vezes, quando nós temos um mau relacionamento com o nosso pai terreno, com a nossa mãe terrena, isso afeta a maneira como nós vemos a paternidade divina. E o autor mostra o que ele aprendeu com Deus e como que o Senhor o curou nessa área. É um livro sensacional. O último livrinho dessa lista de livros cristãos, né, de comportamento e vida cristã, é o livro Invisível, da Sarah Hagert. Não sei se eu falei a pronúncia do nome dela corretamente, mas enfim. Esse livro, gente, é maravilhoso também. E ele nos mostra como que às vezes Deus nos esconde para nos tratar no secreto. Às vezes quando você está à beira de ver algo grandioso com Deus, Deus vai lá, te tira do palco e te esconde para te tratar e para te ensinar algo novo. E a autora mostra como que Deus fez isso com ela e o quanto ela aprendeu ali no invisível, no secreto. Ela mostra também como que o lugar invisível, o lugar secreto, sabe, o lugar às vezes onde ninguém te vê,
é fenomenal e importante demais para a gente desenvolver um relacionamento íntimo, verdadeiro e profundo com Deus. É ali no invisível, ali no secreto que a gente desenvolve intimidade com o Pai e Ele nos chama, nos convida para esse lugar invisível, esse lugar secreto. E a experiência da autora em relação a isso é muito gostosa de acompanhar, traz muitas lições importantes, muitas reflexões, então eu recomendo também essa leitura. Bom, os próximos livros que eu vou falar para vocês são livros de ficção cristã que eu li esse ano. Eu li poucos livros desse gênero, quero ler mais, porque é um gênero que eu gosto muito, que me ensina muito, que tem um lugar especial no meu coração que realmente eu preciso aumentar essa seção da minha lista. O primeiro livro de ficção cristã que eu li esse ano foi Uma Voz ao Vento, da Francine Rivers. Gente, esse livro é maravilhoso, sensacional, me deixou impactada e tem resenha dele aqui no canal, vou deixar nos cards, então nem vou falar muito dele, porque senão eu vou falar demais. Mas é um livro que envolve ficção histórica com ficção cristã, tem vários ensinamentos sobre o evangelho, nos mostra como que os cristãos foram perseguidos lá no comecinho, né? Depois que Jesus morreu, na vida ali dos apóstolos, nos mostra uma garota judia que precisava viver no meio dos gregos e que precisava esconder sua identidade de cristã, de convertida a Jesus. E cara, que história sensacional! Eu ainda não li a sequência desse livro, mas preciso ler porque eu amei demais. E todos os livros da Francine eu falo sem medo, vale muito a pena ler porque essa autora é demais. Então, se você não conhece a Francine, não conhece livros de ficção, comece pelos livros da Francine, porque, gente, ela escreve bem demais e as histórias dela são impecáveis. Outro livro de ficção cristã que eu li foi o Penélope e Eu, da Thaís Santos. Esse é um livro que conta a história de um músico secular, que estava no auge do seu sucesso, mas ele começou a perder a graça, né, com a música, não encontrava mais sentido na música, e ele acabou encerrando a banda que ele tinha para ver uma nova fase, uma nova etapa. E além disso, dele estar frustrado um pouco com a carreira, com os propósitos dele nessa área, ele também perdeu um grande amor da vida dele, teve um rompimento com uma mulher que ele amava muito. Isso tudo tá mexendo com a cabeça dele e deixa ele propício a começar a refletir sobre a vida e as questões da vida dele, né? E ele parte por uma busca de propósito, por uma busca de renovação da vida dele, e ele vai ter um encontro bem interessante com essa ex-namorada, com esse ex-amor e também com Deus. É um livro muito legal, muito gostoso, bom para você ler nas férias de verão, sabe? Ele tem um climazinho bem de verão e é uma leitura muito gostosa. O último livro de ficção cristã que eu li recentemente foi Sons de Ferrugem e Ecos de Borboleta, que eu resenhei aqui no canal num vlog de leitura. E, gente, que livro sensacional! Eu amei esse livro. Esse livro conta a história de uma menina que é apaixonada por música e por um cantor em específico, um cantor que em suas canções acaba tocando muito o coração dessa menina e ela acaba se apaixonando por ele. Um dia ela tem a oportunidade de conhecer esse músico e quando ela finalmente vai conhecer, a vida dela dá uma virada de cabeça para baixo e ela vai aprender muitas lições importantes sobre onde colocar o seu coração, onde depositar a sua confiança e também sobre propósito e valor. É uma leitura maravilhosa. Parece que todos os livros que eu falei aqui são maravilhosos, mas eu gostei muito, gente, das leituras que eu fiz esse ano. Então, se você ficou curiosa com esse livro aqui, que é realmente incrível, tem um vlog aqui no canal, então você assiste para você saber mais a respeito dele, tá bom? Bom, todos os livros cristãos que eu li, não ficção e ficção, eu já falei até aqui, né? Agora, os 3 últimos livros dessa lista foram os únicos livros não cristãos que eu li esse ano. Geralmente eu lia muito mais esses livros do que livros cristãos, mas eu tô progredindo muito na minha mudança de leitura e eu gosto disso. Eu tinha muita dificuldade, gente, de ler livros cristãos, tinha muita dificuldade, apesar de ler muito, eu lia muito mais livros de ficção, os livros da faculdade, né, de história, de muitas outras coisas, e não lia muito livros cristãos, mas hoje eu percebo o avanço nessa área, né, eu tenho lido muitos livros cristãos. Isso tem sido muito significativo para mim, porque tem me amadurecido muito e me ajudado no meu relacionamento com Deus. Então é muito gratificante perceber essa mudança e perceber onde está o foco do meu coração, né? Meu coração realmente tem estado focado em buscar mais a Deus e em conhecê-lo. Não que ler outras coisas não seja importante, não seja bom. Eu acredito que é importante sim, para abrir a nossa mente, para manter nosso nível de cultura, para nos ensinar coisas novas, enfim, eu gosto de ler outras coisas. Mas eu tenho percebido que realmente o foco do meu coração nesse momento está em conhecer mais a Deus, em desenvolver mais a minha fé, e os livros têm sido uma ferramenta excelente para isso. Bom, mas enfim, vamos lá, né? Eu li 3 livros então de ficção. O primeiro deles foi o Virgin River, aquela série na Netflix, sabe? Ela foi inspirada nesse livro da Robin Carr, e nesse livro ela vai contar como que é a vida
da Mel, né, uma enfermeira que acabou perdendo o marido, e ela se muda para uma cidade pequenininha, e ao se mudar para lá, a vida dela vira de ponta cabeça, muda radicalmente, não só em relação à sua profissão, que ela vai amar mais ainda a profissão dela, né, porque ela é uma enfermeira que trabalha com partos, né, com partos naturais, e não só isso vai mudar muito, como o coração dela vai mudar também, se abrir para o amor. É um livro muito bacana, tem uma história muito legal, né, uma história de recomeço, de esperança, de reencontro de um novo amor, isso é muito legal. Mas o livro tem muitas cenas hot, sabe? Algumas cenas pesadas nesse sentido que a gente tem que ficar pulando. Eu não gosto de ler essas cenas, não acho que é bom pra minha fé, né? Pra manter a minha santidade, não sei o que você pensa a respeito. Então, nesse sentido, eu não recomendo essa leitura, tá? Se você evita essas coisas, se você também não gosta, eu não recomendo a leitura nesse sentido. Mas se você tem facilidade em ler e pular essas partes, tudo bem, é um livro que vale a pena nesse sentido se você pular essas partes. Outra leitura fofinha que eu fiz esse ano foi do O Jardim Secreto. Esse é um livro infanto-juvenil que conta a história de uma menina que perdeu a mãe, ela morava na Índia, e ela acaba se mudando para a Inglaterra para viver com um tio que ela não conhece, numa mansão inglesa lá do século XIX, super misteriosa, em que ela não pode ficar andando pela mansão, mas precisa ficar trancadinha no quarto ou brincar lá no quintal, lá no jardim. E esse tio super sombrio, ele é corcunda, ela quase nunca vê ele é muito austero, não gosta de crianças. E pra piorar, ele acabou perdendo a esposa, né? Então isso que faz ele ser ainda mais misterioso e estranho. E na casa deles tinha um jardim que era da esposa e ele acaba protegendo esse jardim, fechando esse jardim, escondendo a chave e ninguém tem acesso. E essa menininha que é muito rabugenta, magricela, que também não gosta de ninguém, que gosta de mandar em todo mundo, acaba ficando curiosa por causa desse jardim. E ela parte numa procura insana por esse jardim, ela vai fazer de tudo para descobrir esse jardim. E enquanto ela procura pelo jardim, ela vai fazer duas amizades muito importantes com duas outras crianças especiais que vão aparecer ali na história. E a procura desse jardim vai mudar muito a vida dessa garotinha e desses outros amigos também. E não só a vida deles, mas a vida de todo mundo que mora nessa mansão. É um livro muito gostoso, que vale muito a pena conferir. Tem aquele toque infantil legal, aquela queda pela magia. É sensacional, vale muito a pena. E o último livro dessa listinha é As Cavernas de Aço, do Isaac Asimov. É um livro de ficção científica, não só ficção, mas ficção científica. É um gênero que eu gosto muito de ler também. E esse é um livro sobre robôs, né? Sobre um tempo distante na Terra em que as pessoas, os seres humanos, dividem a vida com robôs e eles se sentem ameaçados pelos robôs e tudo mais. É um mundo super diferentão. Eu não conhecia a escrita do Asimov, gostei bastante. É um livro muito interessante, muito instigante. Eu li nos 3 dias, assim, de tão interessada que eu fiquei na história. E faz parte de uma trilogia, né? Tem mais 2 outros livros que eu quero muito ler. Então, se você gosta de ficção científica, vale a pena você conhecer o Isaac, caso você ainda não o conheça. Os livros dele são muito bem recomendados, ele é super elogiado pela crítica. Eu ainda não conheço muito dele, li esse livro e estou lendo um outro. O outro eu não gostei muito, não faz parte dessa trilogia, é um outro livro. Mas a escrita dele é muito interessante, então se você gosta de ficção científica, de robôs, dessa ideia, né, de outras realidades da Terra, né, vale a pena conferir o trabalho dele. Esses foram então os livros que eu li esse ano, né, até agora, até o presente momento. E muitos deles não fazem parte daquela listinha de 13 livros. Como sempre, como eu já disse para vocês, muitos deles acabaram entrando na minha listinha de leitura na metade do caminho, é normal. Mas daquela listinha que eu postei aqui dos 13 livros que eu queria ler, eu já consegui ler 5, que são eles: Virtuosa, Ego Transformado, Manso e Humilde, As Histórias que Contamos e Enquanto Isso. Faltam, portanto, então 8 livros ainda daquela listinha. A ideia daquele desafio era ler um livro desse por mês, né, durante o ano de 2021 e só em um mês ler 2 para inteirar os 13, né? Mas eu acabei falhando, né? Eu tô 2 meses atrasada. Mas enfim, é assim mesmo, eu acabo acrescentando outras coisas, mas eu ainda não desisti daquela lista, eu vou ler os outros 8 que faltam até o final do ano, se Deus quiser. Amém, igreja? Posso ouvir um amém? Eu vou conseguir, sim, irei. E para encerrar, eu não posso deixar de falar que a maioria desses livros eu li em e-book,
Alguns eu ouvi em audiobook lá pelo aplicativo da The Penguin, né, que é um aplicativo de assinatura cristão, que você tem acesso a resumos, a livros, PDFs, a audiolivros, enfim. Então, muitos eu ouvi lá em audiolivro, e se você conferir aquele vídeo das minhas metas, você vai saber quais são em e-books, quais não são, né, quais são em audiolivros, enfim. Eu ouvi muitos lá e outros eu li muito em e-book pela minha assinatura do Kindle Unlimited. Então, vejamos, eu estou aproveitando bem a minha assinatura em ambos os aplicativos, né? Tanto do Kindle Unlimited quanto a minha assinatura da The Penguin. Estou fazendo um bom uso delas. Eu comprei bastante livros esse ano, mas não li muitos dos físicos ainda que eu comprei. Alguns eu já li aqui, outros eu ainda vou ler no próximo semestre. Mas enfim, é isso. Esses foram os meus lidos do meu primeiro semestre de 2021. Ainda tem muita leitura para o segundo semestre. Então, no final do ano, eu faço um novo vídeo mostrando o que eu li no próximo semestre, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse formato diferente de vídeo, que vocês tenham pegado aí algumas indicações. E não esqueça de me dizer aí nos comentários quais foram os livros que vocês já leram. Qual foi a sua melhor leitura de 2021? Ou o que você leu em 2021 que foi muito bom e que você me recomenda? Deixa aí nos comentários, tá bom? Não esqueça de curtir o vídeo caso você tenha gostado e de se inscrever no canal, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado, que o vídeo tenha ficado bom. Meu vizinho acabou ligando o carro de som aqui do lado e eu acabei gravando mesmo assim, então se ficou aí alguma interferência musical, de música ruim ainda, me perdoe, tá bom? Mas é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!